Hoje à noite nós vamos entrar mais 2 tipos ou 3 de oração. E também vou continuar te motivando a você ter alguns livros que vão te auxiliar, tanto no entendimento como vão te despertar a você aprofundar alguns tipos de orações. Eu creio que tem sido um tempo muito precioso para cada um de nós. Você pode dizer um amém comigo? Eu creio que Deus está nos conduzindo de um degrau de glória a outro. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Como fé vem pelo ouvir, é pelo fato de estarmos nos expondo à palavra de Deus que a nossa fé está aumentando. Isso significa que vamos nos conectar mais e mais com Deus. Amém? Ficamos no nosso último momento de aula. Se você está seguindo o material didático de forma bem precisa, ficamos na página 234 e hoje nós vamos começar, de fato, na página 232 e concluímos falando sobre a importância das ações de graças como sacrifício espiritual. E vamos entrar hoje na oração de entrega. Fala comigo, oração de entrega. Nós vamos usar alguns textos que já lemos, mas vamos também contextualizar esse tipo de oração, porque trata-se de algo muito, muito importante na nossa vida, sabermos transferir um fardo para Deus. Falando sobre oração de entrega, nós temos aí que é uma transferência de fardo. Ela é feita quando cuidados, inquietações, angústias e incertezas da vida batem à nossa porta. Já lemos esse texto, vamos repetir. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então veja que há situações na vida que vêm mesmo como um peso de ansiedade, mas nós não temos que ficar debaixo desse peso de ansiedade. A exortação de Paulo é: em tudo nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e súplica, e finalizando com ações de graças. Quais são as situações que temos que entregar a Deus algo? Vão haver situações que o peso daquela situação está muito forte nos nossos ombros. E nós temos que fazer esse tipo de oração que chamamos oração de entrega. Até porque a Bíblia fala, e vamos conferir em alguns textos, como isso pode e deve ser feito. Abre comigo tua Bíblia no livro de Salmo 37, Salmo capítulo 37, e vamos tomar esse texto como base para aquilo que estamos falando desse tipo de oração de entrega. Diz assim, é um salmo de Davi, nós vamos ler a partir do verso 1, e diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3 diz: confia no Senhor e faze o bem. Fala comigo, confia no Senhor. E aí ele diz: e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu gosto disso aqui, que diz que devemos nos alimentar da verdade. E o verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Davi estava falando mesmo, se você continuar todo o salmo, uma certa indignação porque os ímpios prosperam e parece que o justo não acontece nada. Mas ele mesmo, movido pelo Espírito e debaixo do Espírito de profecia, trouxe exortações, dizendo: confia no Senhor e faze o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E no verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, uma vida de entregar-nos a Deus vai ser uma vida onde nós vamos nos colocar naquele lugar que Deus vai poder operar ao nosso favor.
Agora, há situações que vêm tensões, que vêm preocupações, mas nós precisamos nos exercitar nesse tipo de oração de entrega. Há um salmo, eu não lembro bem onde ele está, posso até localizar para você depois, que diz assim que o justo, ele não se atemoriza de más notícias. Tem pessoas que quando vem uma má notícia, ela fica tão atordoada que ela não sabe nem como orar, fica meio desorientada, meio confusa. Sabe, eu declaro uma estrutura na sua vida espiritual tão forte, por causa da sua comunhão com Deus, por causa do seu nível de entrega a Deus, desde as pequenas situações até aquelas que parecem que está tudo desmoronando, mas por causa da sua confiança em Deus, que você não vai se abalar. Diga comigo, até no meio da tempestade, eu vou dormir em paz e tranquilo. Amém? Vamos conferir um texto que também nos mostra dessa realidade da oração de entrega. Temos aqui 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Essa é a versão normal que usamos, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhe para alguém perto de você e diga assim: não fique carregando ansiedade nos seus ombros. Diga para ela: você tem um Deus. Diga: você tem um bom pastor. Amém? Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem estava falando isso? Gente, Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro até traiu Jesus, mas Pedro foi acolhido por Jesus. Ele sabia como o Pai se manifestava, porque Jesus é exatamente como o Pai é no céu. Jesus manifestava ao Pai na sua totalidade. E Pedro reconheceu que ele tem cuidado de nós. Sabe, irmãos, Deus não quer você esmagado debaixo de angústias, de situações. E nós temos que aprender a fazer esse tipo de oração de entrega. É um convite. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu queria também ler com você, eu quero ler com você, esse mesmo texto na Bíblia amplificada. Vamos ler todos juntos em voz alta? Vamos lá. Lançando todos os vossos cuidados, todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, de uma vez por todas, sobre ele. Pois ele cuida de vós afetuosamente e cuida de vós de modo vigilante. Essa versão da Bíblia amplificada, ela faz como que dá um esticão no texto, para que a compreensão daquilo que está dito fique mais forte dentro de nós. Eu creio que um dia vamos ter essa Bíblia traduzida para o português. Amém? Estamos orando, estamos desejando essa Bíblia na língua portuguesa. De repente, está aí, vamos ver essa Bíblia disponível para nós. Amém? Graças a Deus. Mas entenda a importância de nós colocarmos isso diante de Deus. Sabe, irmãos, você deve se exercitar nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica com um agir inconsciente. Não, eu não vou incomodar o Senhor com isso, não. Mas sabe, gente, a Bíblia diz que nós devemos apresentar todas as coisas ao Senhor, desde as pequenas até as grandes. Se você tem essa prática de não carregar nos seus ombros, eu sei que algumas coisas a gente carrega, mas se chega a situações, deixa eu te dizer, não fica carregando, lança no Senhor. Irmãos, ele prometeu na aliança que nos ajudaria, que nos socorreria, que se invocássemos o seu nome, ele se manifestaria para nós. E às vezes ficamos meio retraídos de usar aquilo que ele mesmo falou na sua palavra, o seu socorro. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Irmãos, ele vai nos responder mesmo, ele vai nos socorrer. Ele vai se manifestar para nós, ele vai fazer exatamente aquilo que ele disse que ele iria fazer, amém? Abre comigo na tua Bíblia no Salmo 46, quantos amam a palavra de Deus aqui? Se você estava no Salmo 37,
Pula algumas páginas aí para o Salmo 46. Esse é um salmo que fala do socorro de Deus para Israel. E eu posso te dizer que ele é um salmo profético, porque aponta para os dias de tribulação, os dias finais que ainda não aconteceram. Mas Davi, pelo Espírito de Deus, revelou o caráter de Deus de uma forma muito tremenda. Olha como diz o Salmo 46. Vamos ler o verso 1, todo mundo em voz alta. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha como diz o 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Bem, isso está falando mesmo de terremotos e maremotos que vão acontecer nos últimos dias. Já estão acontecendo. E está falando do socorro de Deus para Israel. Mas veja como o salmista declarou: ainda que essas coisas estejam acontecendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas olha o que ele declara no verso 4. Mesmo que haja transtorno ao seu redor, olha o que diz o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Olha que interessante, me dá um pouquinho da tua atenção. O verso 2 e 3 está falando dos problemas no natural aqui. Mas o verso 4 fala de uma revelação da cidade de Deus. Quem é que tem revelação da cidade de Deus, senão aqueles que oram e sabem buscar o Senhor? E nós vamos o quê? Beber das águas do trono de Deus no meio da tempestade. Nós vamos nos apegar ao trono de Deus, ao reino de Deus que nunca se abala. Diga comigo, mesmo no meio da tempestade, eu vou me firmar em Deus. Diga comigo, e não serei abalado. Aleluia. Eu estava lendo um dos livros, desses livros estamos falando de oração, e houve uma mulher que no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, uma mulher inglesa, né, ela estava havendo bombardeios na Inglaterra, e aquela mulher sabia que tinha alguns lugares onde as pessoas poderiam se refugiar e ficar em abrigos seguros. Mas ela não foi, ela ficou na casa dela. E depois, passou o tempo, né? As pessoas disseram, por que você ficou na sua casa? Ela disse, porque eu elegi o Senhor como meu guardião. Eu estava segura nele, nenhuma bomba ia cair na minha casa. Olha que fé violenta aquela mulher teve. No meio de uma guerra, ela se firmou e confiou no Senhor de que nenhuma bomba iria cair na casa dela. E ela recebeu o livramento. Agora olha o que diz ainda no Salmo 46. Lá no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha Deus dizendo para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo, quando eu faço a oração de entrega, eu entro no descanso. Agora, um dos problemas que acontecem é que muitos até fazem a oração de entrega, mas 10 minutos depois que entrega a Deus, toma de volta das mãos dele. Diga comigo, eu vou entregar e vou confiar. Amém? Aleluia. Abre comigo em Isaías capítulo 64. O que nos diz? Vamos ler a partir do verso 1. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas,
para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem aqui tem esperado no Senhor? Quem aqui tem confiado no Senhor? Quem aqui tem se estabelecido na palavra do Senhor? Sabe, irmãos, a palavra está te dizendo que Deus tem trabalhado por ti, Ele trabalha por ti. Permanece firme, porque como nós lemos no Salmo 37, a tua luz sobressairá como o sol ao meio-dia, e o Senhor fará justiça por você, por causa da sua posição, porque você tem andado na palavra dEle. Diga comigo, Deus vela para cumprir sua palavra. Ainda temos um texto que nos dá base para esse tipo de oração, a oração de entrega. Temos aqui Mateus 11, 28 e 30. Olha esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que fala muito relacionado com aquilo que lemos em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, sobre uma troca de jugo. Às vezes o jugo está pesado nos nossos ombros, mas nós temos que lançar no Senhor. E Jesus diz que o jugo dele é suave e leve. Sabe, irmãos, nós devemos lançar. Não carregue coisas nos seus ombros se você pode lançar no Senhor. Você não tem que ficar fazendo teste de resistência, carregando coisas nos seus ombros. Deus quer te ajudar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da tribulação. Então, fica com essa fé ousada de saber entregar circunstâncias, situações para o Senhor. Lemos lá nos outros textos sobre ansiedade. Filipenses, 1 Pedro 5, o que Jesus disse? Achareis descanso para a vossa alma. Às vezes usamos esse texto somente para evangelismo, para o pecador. Mas sabe, ainda estamos vivendo uma vida aqui que a ansiedade bate na nossa porta. Esse texto, irmãos, também funciona para nós que já estamos na fé. E há situações na nossa vida cristã que realmente temos que fazer esse tipo de oração. A oração de entrega. Diga comigo, eu vou me aliviar lançando os meus cuidados no Senhor. Amém? Você está feliz por isso? Então, vamos entrar agora em um assunto muito importante sobre oração noutras línguas. O falar noutras línguas. Temos aí nesse texto dizendo, a oração em línguas é uma das orações mais completas que podemos fazer, pois as línguas são um dom sobrenatural de Deus que nos capacita a orar por coisas que nem sequer conhecemos, visto que são concedidas pelo Espírito Santo, que é aquele que conhece as profundezas do Deus que sabe todas as coisas. Vamos tocar um pouquinho sobre a oração em línguas. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14. Não agora, segura um pouquinho. Mas antes de entrar no que no Novo Testamento fala, eu quero te dizer que o falar noutras línguas, ele foi anunciado profeticamente no Velho Testamento. E você vai abrir comigo em Isaías capítulo 28. A partir do verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz, este é o descanso
dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Lá no Velho Testamento, Deus anunciou profeticamente sobre o falar noutras línguas. Há um outro texto que também nós temos em Marcos capítulo 16, você deve recordar, Jesus disse, olha, preguem este evangelho, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E aí ele falou, estes sinais vão seguir aos que creem. Quem é crente aqui? Amém. Quais são os sinais que vão seguir aos que creem? Vão expulsar demônios, vão pegar em serpentes, vão falar noutras línguas, se impuserem as mãos em alguém que estiver doente, vai ser curado. Veja que os sinais que Jesus falou que acompanhariam os crentes eram sobrenaturais. Então o falar noutras línguas que Jesus anunciou, apontando para a nova dispensação, apontando para o dia da chegada do Espírito Santo, apontando para o ministério do Espírito Santo na vida dos crentes, seria algo também sobrenatural. Então temos Isaías e temos Jesus testificando sobre o falar noutras línguas. Agora vamos ver o texto que nós lemos, aplicado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Diga comigo, o falar em línguas faz parte do plano de Deus para todo crente. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Nós lemos lá em Isaías 28 e vamos tomar aquele texto para entender ele aplicado pelo próprio apóstolo Paulo. Você reconhece que Paulo era um intérprete das Escrituras? Então ele toma aquele texto e ele aplica nesse capítulo. Se você examinar, e eu creio que você vai examinar, 1 Coríntios 14 é uma instrução do apóstolo Paulo quanto ao uso das línguas, tanto na vida devocional como na vida da igreja, no sentido das línguas sendo ministradas de forma pública. Veja comigo o verso 20, ele diz, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porventura, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornem-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Veja que Paulo usa aquele texto sobre falar em línguas ou em línguas de outros povos, exatamente no texto sobre línguas na vida da igreja. Agora pensa comigo, gente. Se alguém entrar no nosso meio e nos ver falando em línguas, porque não sabe o que é, vai dizer que a gente está louco. Mas se olharmos à luz da palavra, se trata de um mecanismo ou um meio que Deus nos compartilhou para que a gente venha aprofundar a nossa vida de comunhão e de relacionamento com Deus. Eu quero que você veja comigo, nós falamos aqui, retomando o que temos aqui, as línguas são um dom sobrenatural de Deus que nos capacita a orar por coisas que nem sequer conhecemos. Nós temos aprendido que o espírito do homem, o nosso espírito, está em união com Deus. E eu posso falar noutras línguas, porque o Espírito Santo me concede esse falar,
de maneira que o meu espírito se comunica com Deus que é espírito, e a minha mente nem entende. Nós vamos ver que os textos da palavra de Deus nos mostram isso. Nós vamos conferir. Abre comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos tomar esse texto aqui. O que narra Atos capítulo 2? Diga comigo, o dia de Pentecostes. Fala comigo, que dia maravilhoso foi esse? Por quê, gente? Pensa comigo. Jesus morreu na Páscoa, 50 dias depois era dia de Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou. A Bíblia diz que ele passou mais 40 dias aqui na terra. Lá vai uns 40 e poucos dias, né? 43 dias. E quando Jesus foi assunto ao céu, a Bíblia diz que ele foi recebido no trono do Pai. Passaram-se alguns dias e os discípulos estavam reunidos naquele cenáculo. Agora eu acho muito curioso, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, lá nos primeiros 8 versículos, que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Fala comigo, 500 pessoas. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas 24, 45, 46, 47, Jesus disse: esperai a promessa do Pai, vocês serão revestidos de poder. 500 pessoas ouviram, mas presta atenção, apenas 120 estavam no cenáculo no dia que o Espírito Santo veio do céu. Lá estava Jesus. A Bíblia diz que ele foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Estava o Pai e o Espírito Santo no trono. Passaram-se 1, 2, 3 dias. Quando deu exatamente o dia de Pentecostes, o Pai disse: Espírito Santo, chegou o tempo de você descer à terra. O que é que diz em Atos capítulo 2? Acompanha comigo no verso 1, que nós vamos chegar nesse verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses todos eram 120. 380 desistiu. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar no meio dos que perseveram. Tem gente desistindo, mas eu não vou desistir. Diga comigo, com meus olhos eu verei a fidelidade do meu Deus. Aleluia. Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, se a Bíblia diz que era um vento impetuoso, é porque era intenso, era violento. Lá no livro de Ezequiel, eu acho que por semelhança, diz também e fala também de um vento impetuoso. Sabe, se um vento impetuoso vier sobre uma cidade, faz um barulho que todos escutam. Só que esse vento impetuoso não era um vento normal. Esse vento impetuoso era uma pessoa da divindade que estava chegando numa sala como essa. Aquele vento impetuoso tinha um endereço. 120 pessoas que estavam em prontidão, em posição de oração, aguardando a promessa que vinha do alto, aguardando o revestimento, aguardando a provisão do Espírito, aguardando aquilo que tinha sido profetizado em Joel capítulo 2, quando Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. Deus estava muito feliz, porque o Espírito dele agora não era somente sobre rei, profeta e sacerdote, o Espírito dele estava sendo derramado sobre todos os filhos.
E eu imagino o povo lá em Jerusalém, até aqueles 380 covardes. O que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo algo daquelas coisas que Jesus disse que ia acontecer. Onde foi que esse vento parou? Esse vento parou lá no cenáculo. E a Bíblia diz que encheu toda aquela casa. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver uma vida que eu vou atrair o mover do Espírito para mim. Tem gente que tem vergonha. Eu não tenho vergonha de falar em línguas. Eu não tenho vergonha dos dons do Espírito. Eu não tenho vergonha da vontade de Deus para mim. Eu sei que alguns fazem abuso dos dons espirituais, mas não é porque alguns erram que não existe algo genuíno que podemos e devemos experimentar. Diga comigo, falar em línguas faz parte do plano de Deus para o meu crescimento. Aleluia. Olha o que diz ainda. Verso 2: de repente, como veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha o 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Olha para cá, o vento encheu, e já não era mais um vento. A Bíblia aponta para símbolos do Espírito Santo: nuvem, vento, água, fogo. Encheu de um vento, só que num dado momento, um olhava para o outro e via no reino do Espírito. E eles estavam ardendo e estavam agora submergidos, imersos na pessoa do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, quando a gente fica envolvido com a pessoa do Espírito Santo, você não passa mais a ver as coisas mais do mesmo jeito e só no natural. Você vai ter percepções espirituais. E sabe de uma coisa? Essa noite é uma noite de enchimento. Essa é uma noite que o Senhor derrama mais sobre tua vida. Essa é uma noite que reinicia algo para você começar a andar e permanecer no sobrenatural. Diga para alguém perto de você, diga assim: nascemos de novo para viver no sobrenatural. Diga para ela, não queira nada menos do que isso. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Você ainda está aí em Atos 2. Vamos ler o verso 4. Metade ficou cheio do Espírito Santo. Fala comigo, todos. Meu querido, quando eu vejo esse todos aqui, eu entendo que quando o Pai derramou, é porque Ele queria que todos os filhos experimentassem isso. Agora, se tem filhos que se afastam, como os 380, perdem o melhor de Deus. Sabe que é possível perder o melhor de Deus? Mas eu creio que você está entre aqueles que vai experimentar tudo que Deus tem para você. E aí diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Há um vínculo de estar cheio do Espírito Santo com falar em outras línguas. Se tinha algo te bloqueando, eu declaro esses bloqueios rebentados pelo poder e a exposição da palavra de Deus. E você vai falar em outras línguas com muita fluência. Você não vai falar em línguas como alguém que fica estancando um carro. Não. Chegou o tempo de você se conectar com essa linguagem celestial, que é vontade de Deus para a sua vida. Deus mesmo nos deu um recurso, gente, como nós vimos aqui. Ele mesmo nos deu um recurso de falarmos mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo nos concedendo uma capacidade de falarmos palavras que a nossa cabeça não entende, mas nos conecta com o próprio Deus.
Fala comigo, falar em línguas faz parte do plano de Deus para a nova aliança. Olhando um pouquinho para a velha aliança, a Bíblia atesta em 1 Coríntios capítulo 12, 9 dons espirituais. Mas quando olhamos para o Velho Testamento, apenas 7 atuavam lá. Por quê? Línguas e interpretação de línguas é um recurso que veio só nos dias da nova aliança. Foi depois do dia de Pentecostes. Então, irmãos, é um recurso que Deus nos deu para que nós venhamos a ter uma vida tão íntima com Deus e que possamos ficar tão sensíveis no Espírito, que haverão dias que seremos movidos por Deus e vamos discernir os caminhos de Deus pelo Espírito Santo. Não vai ser carne nem sangue, vai ser exatamente como quando Jesus disse para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Um homem e uma mulher que fala noutras línguas, ele vai ter informações no seu espírito que a sua cabeça ainda não sabe. E de estar tão edificado, você vai ser influenciado por aquilo que está no seu espírito. De tanto você orar em outras línguas, de repente você está indo para o trabalho, para a universidade, está tomando banho, e aquilo que chegou no seu espírito se abre, blum, e chega na sua cabeça. E um saber que não procede de carne nem de sangue, mas concedido pelo orar em outras línguas, se ergue dentro de você. E que você começa a experimentar a sabedoria de Deus, o guiar de Deus, a informação de Deus, ser guiado pelo Espírito. Lá no livro de Provérbios diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ele ilumina todo o corpo. Deus vai lidar com você pelo seu espírito. Eu entendo que um dos problemas da igreja atual é que ela tem tentado viver a vida cristã na dimensão da alma e do intelecto. Mas Deus estabeleceu o homem para andar pelo espírito dele. Diga comigo, falar noutras línguas vai me introduzir numa vida sobrenatural. Vocês vão ter uma matéria chamada os dons espirituais, as manifestações do Espírito. E irmão Rega, nos seus livros, nesse tema, nesse assunto, ele diz algo interessante, que o falar noutras línguas é a porta para o sobrenatural. Pode não ser para o espetacular, mas para o sobrenatural é. O problema é que muita gente está querendo o espetacular, uma visitação do anjo, uma visão, algo muito deslumbrante. Mas, irmãos, vai ter o sobrenatural, que nem vai ser tão espetacular, mas deixa eu te dizer, os diligentes vão entrar nas correntes do sobrenatural. Diga para alguém perto de você, diga assim: há uma vida sobrenatural para nós experimentarmos. Amém? Vamos considerar algo interessante. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo escreveu, gente, essa carta e esse capítulo de uma forma muito específica para corrigir, para instruir acerca do uso dos dons espirituais. Abre lá comigo em 1 Coríntios 14. Nós vamos ponteando alguns versículos e a exposição deles vai nos trazer luz e entendimento. Por que precisamos orar em línguas? Por que devemos orar noutras línguas? Nós vamos ter algumas respostas. Eu não quero responder, eu quero que a palavra te responda. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 2, 1 Coríntios 14, verso 2, nos diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em mistério, e em espírito fala mistérios.
Diga comigo, quando eu falo em línguas, estou falando a Deus. Agora o que Paulo acrescenta ao falar em línguas, que já vimos em Atos capítulo 2, verso 4, que é o próprio Espírito quem concede a nós. Eles ficaram cheios e receberam a habilidade de falar noutras línguas. Paulo diz aqui no verso 2, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E eu acrescento, nem mesmo quem fala. Já viu que coisa tremenda? Deus nos deu um recurso para estreitar nossa intimidade, que de imediato nossa mente nem entende, porque mais na frente, Paulo diz que quem quiser, vamos ver o verso 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Eu posso ter a oportunidade de, em oração, pedir ao Senhor para interpretar o que eu estou falando em línguas. Mas inicialmente, quando eu falo em línguas, ninguém entende, nem eu mesmo. Mas isso não quer dizer que não está havendo uma comunicação. Diga comigo, quando eu falo em línguas, diga, uma comunhão é estabelecida entre o meu espírito e o meu Pai que é Espírito. Aleluia, aleluia. Agora pula comigo para o verso 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo começa a dividir aqui sobre as línguas, tanto no aspecto público, no culto, com muitas pessoas, como na vida particular. Ele diz, o que fala em outra língua edifica a si mesmo. Essa palavra edifica também está referida em Judas, verso 20, que diz assim, vós devem se edificar na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa palavra edificar, ela é muito fácil hoje para a gente, e eu queria que você tomasse a partir de hoje o falar noutras línguas, com uma prática que todos nós diariamente fazemos. O que é, professor? Você coloca o seu telefone, o seu celular, para recarregar na tomada. Noutras palavras, quando você ora no Espírito Santo, você edifica o seu espírito, você recarrega as baterias, você fica fortificado no seu homem interior, mediante a comunhão com o Pai. Diga comigo, falar noutras línguas me edifica. Agora, por que Paulo foi falando e traçando algo aqui interessante? Olha o que ele diz. O que fala noutra língua, e eu apontaria para a vida particular e vida devocional, edifica a si mesmo. Mas o falar noutra língua na congregação, de repente eu estou pregando aqui, e eu largo a falar noutras línguas, eu preciso interpretá-las, porque se eu não interpretar, só quem é edificado sou eu. Para que o corpo seja edificado, Paulo disse, o que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque eu tenho que transmitir algo que você possa compreender com seus pensamentos, em língua conhecida, de maneira que seu espírito seja edificado. Veja que esse capítulo Paulo estava tratando sobre alguns exageros. É possível que lá em Corinto tenha chegado ao conhecimento de Paulo que tinha gente falando em língua desembestadamente. Entende isso? Às vezes, acontece com alguns de nós, a gente quer ser espiritual demais e começa a falar em línguas em momentos que não são devidos. Mas diga comigo, existe a hora certa para fluir e operar com as línguas. Eu queria te incentivar, irmão. Compre esse livro Línguas ou 7 Passos para Receber o Espírito Santo.
e vai acontecer uma revolução na sua vida, amém?